fecho os meus olhos, abro meu coração e falo a Deus. Com meus gestos de adoração, as palavras quase perdem o valor. Teu santo e doce amor por mim, mostras o meu amor por ti, Jesus. No teu amor não existe medo, minha alma segura deseja prosseguir. Fecho os meus olhos, abro meu coração e falo a Deus. Com meus gestos de adoração, as palavras quase perdem o valor. Por teu doce e santo amor por mim, constrói o meu amor por ti, Jesus. No teu amor não existe medo, minha alma segura deseja prosseguir. Uma nova melodia flui do fundo, ela expressa o teu desejo, tua presença. E eu sei que ela é o fruto do teu amor por mim. E a semente desse fruto é o meu amor por ti. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Oi, quem ama Jesus aí, ó? Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Meu Deus do céu. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. O nome que a mão da sua e canta lá bastante, Jesus, eu te amo. Eu quero declarar sobre a sua vida uma experiência sobrenatural. Eu quero declarar sobre a sua vida uma experiência profética. Eu declaro no nome de Jesus Cristo que você vai ter experiências de arrebatamento. Porque Deus criou essas experiências para seus filhos que se movem no sobrenatural. Eu declaro no nome de Jesus que você que vive em santidade, você que tem um coração ardente e apaixonado por Yeshua, por Jesus, Ele vai te levar a uma experiência de arrebatamento. Você vai conhecer o sobrenatural. Pelo nome de Jesus, eu descolo o seu espírito do seu corpo. Eu descolo o seu espírito das coisas dessa terra, para que você possa ter acesso ao que vai ser a sua eternidade. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus vai te levar para outros lugares em espírito, na terra e no sobrenatural. Toma posse em nome de Yeshua. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia! Gente, eu estou pegando fogo hoje, porque o tema do nosso estudo hoje
Nós estamos fazendo um estudo sobre a identidade dos profetas da Bíblia, dos patriarcas, dos personagens, até de Satanás. Eu fiz um estudo aqui esses dias sobre a identidade de Satanás, porque em todas as identidades nós aprendemos coisas boas e ruins. Podemos absorver, sabe, gente? Eu sou apaixonado por esse mistério de interpretar nome. Eu fui numa loja que tem aqui quase do lado da minha casa, que vende produtos descartáveis, né? Foi a loja que vende produtos descartáveis. Agora, ainda há pouco, fui ali comprar uns potinhos, umas vasilhas para guardar sopa no congelador. E aí, chegando lá, eu estou vendo uma senhora, uma jovem senhora trabalhando lá, meio triste, meio tristezinha. E alguém falou assim: ô Joyce, tem que fazer não sei o que, não sei o que lá. E eu falei para ela assim: seu nome é Joyce? E ela falou para mim assim: é. E eu falei assim: você sabe o nome, o significado do teu nome? E ela falou assim: não, nunca pesquisei, nunca me importei. Eu falei assim: aí que está o problema. E ela estava triste. Eu falei: aí que está o problema. Shalom, Gisele. Shalom, pastor Luiz. Aí que está o problema. Aí ela: por que problema? Aí eu falei assim: porque você tem que saber o teu nome, porque nome é identidade. E quando você sabe o significado do teu nome, você tem direito a clamar por esse significado na tua vida. Aí eu falei: eu vou te dizer o que significa Joyce. Aí ela: pode falar. Eu falei: Joyce significa alegria. E ela estava triste. Aí eu peguei na mão dela e falei: podemos pedir a Deus que a alegria venha na sua vida agora? Que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Óleo de alegria ao invés de pranto. Alegra-te no Senhor. A virgem se alegrará na dança. Quando eu falei isso para ela, o olhar dela mudou. Ao mesmo tempo que estava com lágrimas, ela estava sorrindo. E eu falei para ela: viu? Você é Joyce, você é alegria. E toda vez que você tiver um pouquinho de tristeza, você deve reclamar ao mundo espiritual o seu direito de ser alegre. Então, quando eu estou aqui interpretando nomes, gente, eu estou fazendo uma coisa que é apaixonante. Infelizmente, hoje eu não consegui acordar para me preparar para atender vocês. Eu tive que dormir mais tarde, precisava descansar. Mas quando eu trabalho sobre interpretação de nome, olha, gente, vocês sabem de que eu falo de tanta coisa, né? Eu falo de oração em línguas, eu falo de ministério profético, eu falo de 5 ministérios, eu falo de judaísmo, eu falo de adoração, eu falo, meu Deus, eu não tenho nem ideia de quanta coisa eu falo. Cativeiros espirituais, tribunais celestiais, intercessão. Só que tem uma coisa que me dá alegria de falar: é interpretação de nome. Porque cada pessoa que eu falo é uma aventura diferente. Cada mapa profético que eu faço, gente, eu faço mapa profético chorando. Quando eu começo a ver o que significa a combinação dos nomes das pessoas, eu fico realmente apaixonado, né? E se Deus permitir, às vezes eu sou meio inconstante, né? Às vezes eu começo uma coisa e paro, porque eu tenho muita coisa na cabeça, é difícil a gente escolher uma e permanecer nela. Mas se Deus permitir, durante muito tempo eu vou estar aqui te ajudando com os nomes, com os destinos. E hoje nós vamos trabalhar um nome, gente, e uma história, uma identidade que é surreal. Ontem nós estávamos em Jacó, né? Ontem nós estávamos em Jacó. Quem não assistiu a live de ontem, tem que assistir, está no YouTube. Está sensacional. Que revelação. E hoje nós vamos trabalhar sobre o 11º filho de Jacó, chamado Yosef, ou José. Mas antes de eu começar a falar de José, eu vou pedir para você ir acompanhando algumas pessoas aqui. Ir acompanhando, eu li aqui acompanhando. E convidando algumas pessoas aqui. Me ajuda. Vamos convidar pessoas para essa live, tá? E
enquanto isso eu vou fazendo os anúncios, mas você tem que ouvir, vai convidando e ouvindo. Dia 26 de agosto nós temos o Prophetic Day aqui em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Você não pode perder. Nós vamos sacudir a região dos lagos aqui. Tem vaga ainda, vai ser sobrenatural, né? Dia 26. Depois nós vamos ter um Prophetic Day dia 2 de dezembro em Vila Velha, Espírito Santo. E lá, ó, o Prophetic Day agora aqui de dia 26, o meu convidado especial vai ser o pastor Aguinaldo. Quem está assistindo o pastor Aguinaldo sabe que o homem é fera, né? Maravilhoso, pastor Aguinaldo. Especialista em portais, em altares e em tribunal. Ele sabe mais de tribunal do que eu, para você ter uma ideia. Pastor Aguinaldo vai vir. E no dia 2 de dezembro, lá em Vila Velha, quem vai estar é a pastora Josiene, da EFCOL. Já combinei com ela. Eu não sei como é que vai ser. Ela baixinha, baixinha, e eu grandão, grandão. Vai ficar meio assim, ó. Mas aquela mulher quando começa a falar, ela fica maior que eu. Eu não vejo a hora de estar trabalhando junto com essa minha amiga querida. Tá? E já estamos organizando um Prophetic Day em São Paulo. Deus já me deu uma estratégia para fazer em São Paulo, Brasília, ano que vem. Nós vamos fazer em Portugal, em Cascais, vamos fazer em Boston, vamos fazer em Israel. Ano que vem nós vamos ter Prophetic Day em Israel. E olha, eu estou descontrolado, gente. Eu estou descontrolado. Sabe o que eu estou planejando? Eu vou soltar aqui, vai ter um monte de gente imitando. Agora os profetas imitam, não buscam de Deus não. Mas eu vou falar. Se não for ano que vem, porque talvez não dê tempo de eu preparar, 2025, no máximo, eu farei um Prophetic Day em um cruzeiro marítimo, Gisele. É um sonho que eu tenho há mais de 20 anos. Um Prophetic Day dentro de um cruzeiro marítimo. Só que você não vai. Por que você não vai? Porque você vai ter medo. Porque quando eu falar o tema, você vai ter medo. Você vai falar assim, não vou não. Destronando Leviatã sobre as águas. Leviatã é um espírito das águas. A Bíblia diz, ele que afunda navios. Destronando Leviatã sobre as águas. Apóstolo, por que o senhor vai fazer isso? O senhor é maluco? Não, porque eu aprendi que todo grande homem de Deus venceu o Leviatã. Moisés venceu o Leviatã, andando no meio do mar. Josué também. Elias abrindo o Jordão. Eliseu. Paulo naufragou 3 vezes e não morreu. Pedro andou sobre as águas. Jesus andou sobre as águas. Os grandes homens de Deus venceram o Leviatã. E nós vamos enfrentar Leviatã. Há algo diferente na vida daqueles que venceram o Leviatã. E aí, tem coragem? Eu tenho autoridade sobre as águas. Entendeu? Eu vou comprar um tridente igual do Aquaman. E vou desafiar o inferno. E vou falar assim, Poseidon já não tem mais poder. Porque as armas foram roubadas pelos profetas dessa terra. Amém? Vamos lá? O pessoal está chegando, que bom, graças a você que está convidando. Mérito totalmente teu e de Jesus. Gente, José do... Completa aí. Completa aí. José do... Vambora, gente. Completa aí. Completa. José do... José do... Como é que você chama? Egito. Tô vendo o pessoal escrevendo aqui. Egito. Tá vendo? Como é que vocês estão dando... Vocês estão dando legalidade? Vocês estão dando legalidade, todos vocês. Quem disse que José é do Egito? Viu como é que você tem que prestar atenção? Nós estamos falando de identidade espiritual. Como é que você está dando a identidade de um homem de Deus para o Egito?
Como é que você está dando mérito para o Egito? Deixa eu só limpar a câmera do celular aqui um instante. Melhorou um pouquinho. Como é que você está dando mérito para o Egito, gente? Se o Espírito Santo não te incomoda, quem é que vai te incomodar? Já comecei dando uma bronquinha, né? Identidade é uma coisa séria. Olha a Fernanda dizendo, por causa da novela. E aí eu aproveito o gancho e digo, não assistam novela bíblica. Porque novela bíblica não é bíblica. Tá cheio de personagem que não está na Bíblia. Tá cheio de personagem que não está na Bíblia. Entende? Tá cheio de falas que não estão na Bíblia. Qualquer hora dessa você vai estar pregando, você vai citar um personagem que não está na Bíblia. Não assista novela bíblica. A única coisa que eu sugiro que vocês assistam, eu até peço, por favor, assistam, é o seriado The Chosen, que agora vai ter filme do The Chosen, que vai chegar no final do mês, se eu não me engano vai chegar em outubro, no final desse mês talvez, vai chegar no cinema aqui. O seriado The Chosen vai virar filme. Aí sim, vocês vão ter uma visão de Jesus que vocês vão amar mais Jesus ainda. Vocês vão visitar os tempos bíblicos de uma maneira que vocês nem conseguem imaginar. Mas novela bíblica, gente, não assiste essa porcaria não. Entendeu? Essas coisas são consagradas para o diabo e fingindo que é de crente. Um monte de ator da Rede Globo, comprado pela Rede Record, falando coisas bíblicas sem unção nenhuma, sem entendimento nenhum. Mas seguindo, José do Egito, nunca mais diga isso. José não é do Egito. José, ele é um hebreu. José, ele é um patriarca de Israel. Tá? Quem foi José, gente? Prestem atenção. Vamos aprender juntos aqui com toda a atenção possível. Se você presta atenção numa live como essa, quando você acordar amanhã de manhã, você vai estar num nível de conhecimento bem mais elevado do que a maioria dos cristãos. Então quem foi José? José, lembra da história ontem que eu falei que Jacó teve duas mulheres, Lia e Raquel, que disputaram para ter filhos? José foi filho de Raquel, José foi filho da amada. E José foi o 11º filho de Jacó. E o primeiro filho de Israel, de Raquel. José foi o primogênito de Raquel. Depois dele veio Benjamim. Então José teve um irmão chamado Benjamim. E José, lá na frente, vai ter dois filhos, Efraim e Manassés. Nós vamos falar sobre eles hoje ainda. O que significa Yosef? O que significa José? José significa Deus acrescenta. Então, quem tem esse nome de José tem, aleluia, uma unção de acréscimo. E eu vou te provar isso aqui na história. Quem tem Melabadagasúbia, Negaras. Engraçado que a Raquel deu o nome de José por um motivo. Mas o resultado vai ser por outro. As consequências serão por outro. Então, por que a Raquel deu o nome de Deus acrescenta? Porque ela estava lutando para ter esse filho. E nada de ter filho. E Lia estava tendo filho, disputando com ela. E quando ela engravidou e nasceu José, ela disse assim, Deus acrescentou essa criança para mim. Glória a Deus, Deus acrescenta. Então ele se torna, Deus acrescenta como um cumprimento de promessa na vida de Raquel. Ou seja, José, tem algum José online aí? José, em primeiro lugar, significa há uma unção de acréscimo de Deus na sua vida. Se você tem 10, vai virar 100. Se você tem 1, vai virar 2. Cuidado, porque coisa ruim também multiplica. Mas também tem uma unção na vida do José de cumprimento de promessa. Porque José é cumprimento de promessa na vida de Raquel. Então Deus, ele cumpre promessas através da sua vida. Deus cumpre promessas através da sua vida. Gente, até aqui, de 0 a 10, vocês estão me entendendo? Aqui de 0 a 10, bota aí. Vocês estão me entendendo?
Está fazendo sentido para vocês? Desculpe eu ficar fazendo essas perguntas, mas é importante, porque eu quero me sentir sentado de frente para vocês. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo de verdade, se estão entendendo. Ótimo. Muito bem. Nota 10, nota 10. Tá bom. Se não estiver entendendo, pergunta. Tá? Então tá bom. Então sigamos. José agora ele vai crescendo. E ele se torna, preste atenção no que eu vou te falar aqui, que você vai ver um ciclo de iniquidade acontecendo aqui. Ele se torna, dos 12 filhos de Jacó, dos 12, ele se torna o favorito, o queridinho. José, o queridinho de Jacó. Agora você lembra que Jacó sofreu a vida toda porque o queridinho do pai dele era Esaú? Jacó cresceu sofrendo porque ele era rejeitado pelo pai. Jacó sabia qual era a dor de um abandono de um pai. Jacó sabia qual era a dor da predileção de um pai na vida de um filho. Mas agora, Jacó comete o mesmo erro com José. Não o desprezando. Pelo contrário, o adulando. E ao mesmo tempo gerando dor nos outros irmãos. O problema de você escolher um filho predileto é porque os outros vão sofrer. E esse sofrimento ele vai voltar na vida do predileto. Então, quando você pensa que você está paparicando um filho, na verdade você está causando uma maldição na vida dele. Ah, não, mas o que eu gosto mais do Joãozinho do que do Pedrinho. O Joãozinho é tão carinhoso, o Joãozinho é tão diferente. Será que o Pedrinho não é durão por alguma dor que ele tem? Agora, se você foca em cuidar do Joãozinho porque ele é carinhoso, o Pedrinho vai arrumar uma maneira de retalhar. E essa retaliação será sobre o seu querido Joãozinho. Ok? Então, José, ele era o queridinho de Jacó. O queridinho de Jacó. E aqui começa uma série de situações. Porque Deus resolve liberar para José o código da identidade. Escuta o que eu vou te falar. Existem duas maneiras principais de Deus te dizer qual é a tua identidade. O que eu estou te falando aqui é ouro puro, viu? Existem duas maneiras de Deus te dizer qual é a sua identidade. A primeira, através de uma experiência sobrenatural com Ele. Acontece. Deus falou para Jeremias: Jeremias, antes de você ser formado no ventre materno, eu fiz você ser um profeta. Então, através de uma experiência direta com Deus. Mas isso é minoria. Agora, o que é a maioria? Na maioria das vezes que Deus quer te dizer a sua identidade é através de profetas. Profeta. Para que serve um profeta? Dentre muitas coisas, dizer quem você é. Samuel falou para Saul: você não é caçador de jumenta, você é rei. Samuel falou para Davi: você não é pastor de ovelha, você é rei. Então o profeta ele tem uma voz de alinhamento. Por que eu estou aqui falando com você? Porque eu estou como um profeta, com uma voz de alinhamento. Se você pega a palavra que eu falo, sua vida muda. Se a Joyce lá da lojinha que eu fui hoje pega a palavra que eu falei para ela, a vida dela muda, porque ela esteve diante de um profeta. Hoje eu ando na rua entregando o recado de Deus, gente. Hoje eu fui no supermercado, olha que coisa interessante. Hoje eu fui no supermercado, tinha um senhor fazendo a reposição da prateleira. Aí eu falei para ele assim: senhor, sabe dizer onde é que está o óleo? Mudaram o óleo de lugar? Aí ele falou assim: não, senhor, tá ali, ó. Aí eu falei: ih, rapaz, tá ali mesmo. Aí eu brinquei, eu falei: depois dos 50, eu tenho 48, mas eu brinquei, depois dos 50 a gente não vê mais nada, né, amigo? Aí ele falou assim: imagina eu. Ele é um senhor. Olha como é que eu entro, gente, na profecia. É assim que eu faço, batendo papo.
Né? Eu não venho rodopiando igual um retardado. Ai, pá, que absurdo! Não faço não, gente. Eu não preciso disso não. O profeta Christopher, fica quieto aí, rapaz. Eu, hein, já entra na live. I love you, meu lindo. Aí eu falei pra ele assim, tal. Aí o velho falou assim, imagina eu. Aí eu falei assim, que isso, rapaz? Você é mais jovem que eu. Você é mais jovem que eu. Aí ele falou assim, mas eu já tive artrose. Eu tive problema na coluna recentemente. Aí eu falei pra ele assim, amigo, mas isso é só corpo. Pior se você tivesse com algum problema na mente, na alma. Aí ele falou assim, ele meteu a mão no bolso e puxou vários remédios de depressão, gente. Ansiedade e depressão é pior que eu conheço, né? Conheço de perto. Tomo quase todos. Mas isso não me impede de ser profeta. Quando eu olhei para aqueles remédios, doeu meu coração. Falei, não, que tristeza, o Senhor está tomando tudo isso. A minha boca encheu de palavra profética, de destino na vida dele. Eu comecei a profetizar. Acabei de profetizar, dei tchau. Atravessei o supermercado lá para o outro lado, procurei uma crente que eu conheço no mercado, porque eu já profetizei na vida dela. E falei assim, querida, aquele senhor lá chamado Stefano, toma conta dele por mim, porque ele está precisando de alguém tomando conta dele. E fui embora. Nós vamos deixando a marca, sabe? O profeta, ele dá destino para as pessoas. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu volto a falar de José. Então José, ele recebeu um código da identidade. Quer entrar, Christopher? Participar da aula aqui comigo? Ou vai ficar só me provocando aí no comentário? Se entrar vai ser um prazer. Eu vou ficar igual aquela irmã que não para de falar nunca, mas pelo menos ter você aqui na tela comigo vai ser uma benção. Se o Christopher entrar vai ser legal, gente. O profeta Christopher é surreal. Uma benção, uma benção. Ó, mandou chamar. Deixa eu abrir aqui pro Christopher. Chamei. Pronto. Fala, Shalom. Tô tentando achar o meu pé, rapaz. Subiu meu tripé. Não, você nem ficou. Vai sem tripé mesmo. Não, tá bom. Do jeito que tá bom. Tô efeitos da mudança ainda, cara. Meu Deus. Olha só, vamos lá. Estou falando aqui, ô profeta, eu já estou há alguns dias falando sobre identidade e cada dia eu escolho um personagem bíblico e a gente vai falando sobre a história dele, falando sobre os movimentos de Deus na identidade dele, né? Você estava acompanhando eu falando de José. Eu tenho um script aqui, mas eu vou falando um pouquinho, eu te passo para comentar e a gente tenta trocar essa ideia, né? Mas eu estou falando aqui que chega a hora que Deus resolve dizer qual é a identidade de José. E como é que Deus fala qual é a identidade dele? Através de um sonho, de dois sonhos, na verdade. E quais foram os sonhos? O primeiro sonho é que ele viu que ele estava plantando feixes de trigo com os outros 11 irmãos, e de repente o feixe de trigo dele cresceu e os outros trigos dos irmãos. Olha só o pastor Aguinaldo aí, gente. Se quiser entrar também, sinaliza. Gente, o pastor Aguinaldo é fera também. Cristian, quero que você conheça ele. Deixa eu vir aqui, que lá onde eu estava, o Wi-Fi não estava muito legal. Tá. Deixa eu trocar de lugar aqui. Aí, gente, se a gente não fechar a live hoje, porque vamos começar a trocar ideia aqui, a gente completa ela com parte B amanhã. Tranquilo. Então, o que acontece, profeta? Deus vai falar isso, vai dar essa visão para ele, de que o feixe de José cresce e os irmãos se prostram diante do dele, sendo José ainda mais novo do que os outros, né? Sendo José só Benjamim que era mais novo. E
ele ainda tem um outro sonho mais comprometedor, que ele vê que o sol e a lua, que representam o pai e a mãe, e as estrelas, que são os irmãos, reverenciam ele. E isso foi um aviso. Isso foi um aviso de Sim. Deus que ele seria, ele estava recebendo uma unção de primogenitura, uma autoridade sobre os irmãos. Na verdade, o aviso de Deus era uma coisa boa. Ó, um dia você vai cuidar dos seus irmãos. Esse era o aviso. Um dia você vai poder ajudar o seu pai e a sua mãe. Esse era o aviso. Só que o que acontece? Tem gente que pega a identidade e interpreta da maneira errada. A identidade está certa, mas ela é interpretada da maneira errada. Então, José chega em casa e começa... Nhê, 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 nhê. Vocês vão se prostrar diante de mim. Ou seja, ele viu isso com uma arrogância, e quando ele conta, ele gera um incômodo para os irmãos. Então, isso tudo que eu estou falando aqui vai sendo revelado, eu já te passo aí. Sempre que você tem uma identidade, mas você não sabe, ou você não sabe passar ela para os outros, ou você conta no momento errado, você vai atrasar o avanço da sua identidade, você vai travar o seu destino. Entende? Sim. É a mesma coisa que eu ficar dizendo para qualquer pessoa que eu sou profeta. Né? Eu chego no aeroporto, aliás, eu chego numa loja para fazer um cadastro na C&A Moda. Qual a profissão do senhor? Ah, eu sou profeta, sou apóstolo. Eu estou dando um tiro na minha própria identidade. O que você acha? A questão da identidade de José, eu gosto muito da ideia da identidade dele, por a questão da identidade e maturidade, né? A identidade, ela te mostra quem você é. A maturidade te transforma em quem você deve ser. São duas questões. Valeu. Ele sabia quem ele era, mas com maturidade ele usou isso de uma forma errada. Então, o que a gente está acontecendo? Eu vejo muita gente com uma identidade. É aquele meu filho acabou de fazer 18, agora ele está querendo fazer autoescola, né? Antes dos 18 ele não pode fazer autoescola. Antes dos 18 ele não pode dirigir o carro. Não deixa ele fazer não, você vai perder carro. Acabei de perder o meu esse mês. Mas você está entendendo onde eu quero chegar? A grande questão é que as pessoas, elas não entendem esse processo da maturidade do seu chamado. Então, eu fui na igreja, o cara rodopiou e disse, tu és um apóstolo. Aí o cara sai dali já dizendo que é apóstolo. Não, você tem um chamado apostólico, uma identidade apostólica, mas o tempo, a transformação do seu caráter, o tempo de maturação, tudo isso vai te transformando no seu chamado. É o caso de Davi, né? No caso de Davi, no caso de Jeremias. Jeremias, ele não se tornou profeta do dia para a noite. Ele tinha um chamado profético desde o ventre da mãe. Mas ele foi profeta na maturidade dele. Então, a maturidade ela é necessária para que a gente possa se transformar naquilo que nós somos chamados. A grande questão é que as pessoas elas querem ser aquilo que foram chamados antes de serem maduros. E na imaturidade nós ocasionamos problemas. E aí eu gosto muito de Eclesiastes capítulo 8, verso 6, que diz assim, para todo propósito existe um tempo e um modo. Todo propósito existe um tempo e um modo. Se eu estou no modo certo, no tempo errado, vai dar errado. Se eu estou no tempo certo e do modo errado, também vai dar errado. Então eu preciso entender que existe um tempo de maturação e existe um modo para o qual eu preciso caminhar. Então se eu caminhar da forma errada no tempo certo, não adianta. Então eu tenho que caminhar certo, no tempo certo. E aí, Salomão ele vai encerrar assim, dizer assim, e as preocupações do ser humano o fazem precipitar-se. Então, o que acontece? A gente se preocupa demais com o chamado e não se preocupa com a maturação. E você vai ver isso em José. Quando ele vai preso, que ele questiona a Deus porque ele estava sendo preso de novo, era Deus mostrando para ele, você ainda não está maduro para ser governador. Você ainda existe uma imaturidade para ser governador. Para ser governador, você precisa ainda passar por um processo de maturação. Então, os processos de nossas vidas são necessários. Vamos trabalhar essa questão da prisão aqui, porque eu segmentei essa parte aqui como os ataques de Satanás para poder confundir a identidade dele. Né? Porque quando ele jogava... Posso só dar uma pincelada? Qual foi a vestimenta que José recebeu do seu pai Jacó? Foi uma roupa colorida. Colorida, né?
A túnica talar naquele tempo era dada somente para príncipes. Só príncipes tinham túnica talar. Ele usa agora a túnica talar sem a maturidade de ter a autoridade de governo. E isso é arrancado dentro dele. Quando isso é arrancado, porque assim, se eu uso o meu chamado sem autoridade constituída ainda, eu estou como Gálatas capítulo 4. O menino enquanto é menino, ele precisa estar debaixo de tutores. Ele não difere nada de um escravo. E por isso que é arrancado a túnica dele e agora ele é vendido como escravo, porque ele tem que passar pelo processo de entender de ser servo. Porque até ali quem servia ao pai eram os seus irmãos. Ele não, ele queria ser servido pelos seus irmãos. Então a maturidade de um chamado, ela passa pelo processo de ser um servo. Passa pelo processo de eu entender que eu preciso arrancar. Cara, o teu chamado não é a tua roupa, não é a tua carteirinha. O teu chamado é o teu coração. Não. Eu tenho trabalhado com eles aqui. Eu vou levar isso aqui para um objetivo, que vai ser possivelmente o último capítulo do livro que eu estou escrevendo. Você só vai, de fato, ser quem você tem que ser quando qualquer título for menor do que o seu nome. Isso mesmo. Né? Eu posso falar assim, profeta Christopher, o que tem que brilhar no mundo espiritual é a palavra Christopher. Né? Porque você vê aí, ó, Billy Graham, eu sei lá o que ele era. É profeta, o que ele era? Kenneth Reagan, eu sei lá o que ele era, apóstolo, se era profeta. Por quê? Porque essas pessoas, elas conseguiram alcançar um nível de identidade que o nome delas carrega a própria unção. Ayrton Senna, né? Silas Malafaia, ele não faz questão nenhuma de ser apóstolo. Por quê? Porque ele carrega uma autoridade, não estou dizendo que eu gosto muito dele, mas ele carrega uma autoridade tal que o nome dele já é suficiente. Sim. Mas vamos lá, vamos que tem chão aqui, profeta. Então, o Satanás vai testá-lo na identidade várias vezes. A primeira vez quando ele é jogado lá naquele poço, porque ali no poço é o momento que ele vai se perguntar: ué, peraí, será que Deus realmente é comigo? Ué, peraí, será que Deus realmente mostrou o que me mostrou? Porque, olha, quando nós estamos em crise, a gente duvida daquilo que é claro. Esses dias eu fiz um estudo da identidade de João Batista. João Batista fala para os discípulos assim: vai lá em Jesus e pergunta se ele de fato é o Messias. Mas peraí, cara. João Batista pulou no ventre da mãe. Peraí, cara. João Batista viu o céu abrir e o Espírito Santo descer em forma de pombo e o pai dizer: esse é meu filho. Ou seja, quando você está numa crise de identidade, você duvida daquilo que já estava bem claro para você, né? Então, o diabo ele vai bombardeando até que você chega nesse ponto de duvidar quem você é. Isso. Então, primeiro a crise de identidade dele no poço. Depois, quando ele é levado, ele é retirado do poço e levado como escravo, de uma maneira hostil, e vendido como escravo no Egito. Então, lá ele também tem essa... Peraí, será que é isso que eu sou? Será que realmente Deus... Olha, isso é muito comum no nosso meio cristão. Será que realmente Deus tem promessa na minha vida? Será que aquilo que Deus falou vai se cumprir? Será que aquele profeta falou na carne, né? Mas Deus cumpre. Aí, eu vou parar já no Potifar, aí você entra. Aí daqui, ele vai trabalhar na casa de Potifar. Já começa a melhorar as coisas um pouquinho. Tal. Quando, de repente, aquela mulher vem para cima dele, e ele ainda encontra um resquício do caráter dele vivo, e fala: não, eu vou ficar com a mulher do meu senhor. E ele foge, a mulher segura a roupa dele, ele foge pelado, prendem ele e jogam ele na prisão. Aí aqui tem uma coisa muito interessante, profeta. Eu estou adiantando a história para poder te ouvir. Aqui tem uma coisa muito interessante. A Bíblia diz que ele foi o melhor da prisão. A Bíblia diz que tudo que ele tocava prosperava. Sim. A Bíblia diz que ele se tornou administrador da prisão. Sabe o que eu vejo nisso? Eu vejo quando você está numa crise tão grande que você pensa que o melhor, porque você pensa que o melhor do pior é o melhor que Deus tem na tua vida. É igual quando eu morava em Vigário Geral, na favela, e aí minha vida melhorou um pouquinho, eu falei: agora as promessas estão se cumprindo. Estava nada, eu ainda estava vivendo o ó do Borogodó. Então, quando você está no fundo do poço e você está no melhor do pior, está dando para entender isso? Sim, com certeza. E aí você pensa assim: eu governo aqui,
Eu sou o melhor aqui. Em terra de cego, quem tem olho só é rei. Só que você continua sendo um cativo. Fala aí. Então, aí a gente entra dentro disso, não é ser coach, mas é acreditar no que a palavra do Senhor diz, né? Eu entendo que hoje está sendo melhor do que o de ontem, certo? E amanhã vai ser um dia de hoje. Porque quais são os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz a palavra do Senhor? Pensamentos de vos fazer prosperar e não de mal. Então, se eu estou no dia de hoje, eu estou dentro da prosperidade do pensamento de Deus. Ah, mas eu estou passando por uma luta, estou passando por uma prisão, estou passando por uma situação. A situação, ela vem para promoção, ela não vem para descrédito. Porque assim como ele foi vendido pelos seus irmãos aos midianitas, ele poderia ser descredibilizado no meio dos midianitas. Depois ele é vendido na casa de Potifar, ele podia ser descredibilizado na casa de Potifar. Aí ele vai para a prisão, ele podia ser descredibilizado na prisão. Então a gente precisa entender isso. Ele foi Ô, boca santa, fica quieto, profeta. Posso falar? Deve. Sabe aonde ele foi descredibilizado? Dentro do Arraial dos Santos. Seus próprios irmãos descredibilizaram ele. Verdade. A gente está buscando muito crédito com os crentes, quando a gente devia estar buscando crédito daqueles que precisam de Jesus. Na verdade, o primeiro lugar que ele foi descredibilizado foi no meio do Arraial dos Santos. E sabe o que significa isso? Quando você é descredibilizado no Arraial dos Santos, o diabo acha legalidade para te descredibilizar em qualquer outro lugar por onde você passar. E aí é onde a gente tem que provar o contrário. Hoje, você sabe que eu estou fazendo um trabalho não só dentro da igreja, mas fora da igreja. Hoje eu tenho mais crédito fora da igreja do que dentro da igreja. Hoje as pessoas olham para mim fora da igreja com mais valor do que as pessoas dentro da igreja. Eu estava pensando sobre isso antes de entrar na live. Quando você estava falando sobre o José, porque o José fala muito comigo, sabe? José fala comigo já há muitos anos. José, assim, sabe a questão da vida de José. E às vezes eu sou mais credibilizado fora da igreja do que dentro da igreja. Às vezes, fora da igreja, as pessoas me veem mais como um homem de Deus e como um pastor do que os próprios crentes. O que eu entendo sobre isso? Não adianta a gente ser crente dentro da igreja. Deus não te chamou para ser crente dentro da igreja. Deus te chamou para ser cristão no mundo. Ide e pregar o evangelho. E é bom demais quando a gente acha esse espaço. Ai, gente, eu me sinto mais valorizado pregando o evangelho para quem? Para umbandista, para candomblessista, para espírita, para católico, do que para crente. Porque eles, quando você começa a falar de Jesus para esses caras eles param para te ouvir, rapaz. Param mesmo. Incrível. Que coisa fantástica. Sabe, você começa a falar o pouquinho que você fala de Jesus para essas pessoas, o olho deles brilha, porque a alma deles estão sedentos, estão no deserto. Qualquer gota d'água que você dá alimenta eles. Porque dentro da igreja o que a gente encontra? Crítica. Critica o seu chamado, critica quem você é, critica o que você faz. No mundo, as pessoas estão necessitadas de profetas. O mundo está necessitado. Meu Deus, Egito que forte isso. O Egito não precisava de um governador. O Egito precisava de um profeta. Meu Deus, um profeta. Meu Deus, uau! O Brasil precisa de um governante. O Brasil precisa de profetas. Onde é que estão os profetas do Brasil? Meu Deus, que forte isso. Então, o que eu vejo, mais do que governar o Egito, ele foi um profeta para o Egito. Não existe governo sem profeta. Quem unge os governantes? Quem unge os governantes? Os profetas. Você vai pegar na Bíblia quem é que ungiu os governantes? Os profetas. Então, nós precisamos de profetas nos dias de hoje. Nós não precisamos de gente para governar, nós precisamos de profetas. Vamos lá, meu amigo. Então, agora, nós vamos na terceira fase aqui, que é quando José está lá, no melhor do pior. Tudo que ele bota a mão prospera na prisão. Né? Tudo que ele bota a mão prospera na prisão. E aí, eu vou resumir essa parte, né? Primeiro ele interpreta o sonho de uma pessoa, que essa pessoa vai morrer, acaba morrendo. E depois ele vai interpretar o sonho do outro amigo que ele fez na prisão, que a gente tem que aprender a fazer amigo na prisão. A gente tem que fazer amigo na dor. Porque o amigo que você faz na dor vai ser o cara que vai estar no sucesso contigo. Né? Então, o rapaz teve um sonho e ele falou, olha, você vai sair da prisão. O cara saiu. E aí, o faraó estava numa situação que precisava de uma interpretação do sonho, aquele sonho esquisito, né? Sonhou com 7 vacas magras, 7 vacas gordas. E aí o copeiro, olha o Marco aí, um abraço, apóstolo Marco. E aí o copeiro
vai dizer, olha, Faraó, tem uma pessoa lá na prisão, o cara é profeta, rapaz. Ele sabe o que falar, e ele vai te ajudar nesse negócio aí. E ele foi levado. Ele foi levado, interpreta o sonho. O sonho tem a ver com uma grande crise que vai haver no Egito, no mundo, na verdade. E depois vai ter um tempo possivelmente bom, mas tem que administrar. Tem que administrar. Então o Faraó diz para ele assim, tá ok, eu vou te dar o anel, você vai ser o administrador, já que você gosta de falar de administração, né? 7 anos de seca, você vai trabalhar para guardar material. 7 anos de fartura, né? Você vai trabalhar para guardar material. Para quando vier a seca, nós vamos ser os donos do mundo. Porque nós vamos ter alimento. E o mundo todo virá para nós para buscar alimento. E assim foi nessa história que José... Agora, nós estamos falando de identidade. Sim. José já recebe um novo nome, Safenate-Paneia. Safenate-Paneia. E recebe uma nova cara. Meu Deus. Será que ele estava na identidade dele? Será que ele estava na identidade? Quer dizer que na prisão eu consigo manter a identidade, mas quando Deus me exalta, deixa de ser quem eu sou? Essa é a grande questão. Mudei meu nome, mudei minha aparência. E aí vem a família, né? Eu já vou resumir essa história. Vem a família toda, vem a família toda. A família toda olha para ele e não vê quem ele é. Não reconhece. Gente, não reconhece. Cara, se você não é reconhecido pela família, que identidade você pensa que tem? Ah, não, mas eu sou rico. Grandes coisas. Ah, mas eu sou famoso. Eu sou líder do Egito. Grandes coisas. A questão é a seguinte. Sabe o que fez José perder literalmente a sua identidade? O sucesso dele ficou no dinheiro, não na família. Então, quanto mais você está distante do seu seio familiar, querido, você pode ser o Roberto Justo, você pode ser o Elon Musk, você não vai ser quem você tinha que ser. Agora, quando ele olha para a família, ele se emociona, porque ele lembra da origem dele. Ele lembra da circuncisão. Sim. Né? Então, ele tira as máscaras e revela quem ele é. E nesse momento que ele revela quem ele é, o cumprimento do propósito acontece. O que Deus tinha falado lá atrás, olha as varas se dobrando aqui, meu Senhor. Olha o pai e a mãe dizendo muito obrigado, meu Senhor. O propósito acontece quando você descasca, tira essas máscaras e mostra quem você é, se aproxima do seu lado, da sua família, da sua origem. O que você acha? Não. Comentar ainda isso. Oi? Preciso complementar ainda isso. Não tem... Só mais uma coisa, aí você complementa. Eu comecei a live dizendo que José significa Deus acrescentou. E foi porque Deus acrescentou um filho para Raquel. Só que o nome de José carrega uma unção de acréscimo. E onde é que isso se cumpre? Primeiro que Deus acrescentou para o Egito através de José. Mas o mais lindo, José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Todos os patriarcas viraram uma tribo. José virou 2. O único que virou 2 foi José. Agora você imagina, o cara virou 2 tribos de Israel. Acréscimo de Deus na vida dele. Deus duplicou a unção e a prosperidade na vida dele. O legado. Né? Né? Isso é tremendo. Então, aí a gente fecha, né? A identidade gera legado. A identidade gera um legado. Quando eu saio da minha identidade, eu não deixo legado. Então, que legado eu tenho deixado para as próximas gerações? Que legado eu tenho deixado para os meus filhos? Que legado eu tenho deixado para os meus netos? Que legado deixado para as gerações que estão. Então, legado faz parte da identidade. Você vai perceber muito no livro de Reis, de Crônicas, você vai perceber assim, e fez tudo seu pai, fulano, ou seja, legado. Aí, quando tinha um pai que fazia coisas erradas, aí vinha um filho e dizia assim, e ao contrário do seu pai, né? Então a gente precisa estar muito conectado ao legado. E você vai perceber que quem deixa um bom legado fica marcado na história. E quem deixa um legado é apagado. É verdade. Então, o legado dos 12 espias, claro que não estamos dentro dos 12 espias aqui, né? Mas para você entender a questão do legado. Eu vou perguntar qual é o nome dos 12 espias, quais são os únicos 2 nomes que você lembra?
Josué e Caleb. Só. Saíram do Egito, eles saem fora do Egito, mas ele não sai com a característica do Egito, ele sai com o coração de Deus, com o propósito do Senhor. E aí eles deixam um legado. Então, Josué e Caleb, e todo aquele povo que saiu junto, eles estão entrando. Então, dentro desse contexto, nós precisamos deixar um legado. E o legado está conectado à família. Tanto que você vai para o livro de Josué, capítulo 14, vai dizer lá que Caleb, filho de Nun, né? E ele vai começar a trazer toda a árvore genealógica de Caleb e de Josué para mostrar da onde eles vieram. Então, da onde a gente não é um parasita que apareceu do nada. Não. A gente veio, de repente, numa nave estelar e pousou nessa terra. E aí vem muito certo essa questão. Quem é a sua família? Né? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Ah, mas eu sou adotado, eu sou isso, aquilo não importa, mas existe uma família. A palavra do Senhor diz que Deus faz ao órfão, dá ao órfão uma família. Né? A partir da hora que amamos Deus como pai, e ele adota como filho, dentro de uma das questões da adoção é nós nos tornarmos família. Nós temos direito à família. Então, assim, qual é a sua família? Da onde você veio? Qual a sua origem? Qual a sua biológica? Quais são as suas raízes? Você tem raiz? Porque uma árvore sem raiz, qualquer vento vem e derruba. Agora, José permaneceu na raiz, né, do seu pai Jacó, por mais que ele errou, fez algumas coisas erradas, mas uma coisa é certa, ele permaneceu. A raiz, né, do seu pai permaneceu no seu coração. Tanto que foi pela raiz do seu pai que ele não toca a mulher de Potifar. Pela raiz do pai que ele e para o padeiro. É pela raiz do coração que seu pai, o legado que seu pai deixou para ele, que ele fala para Faraó mesmo. Aí Faraó dizendo assim: você sabe que você está falando Deus rá na terra. Você sabe que não pode olhar. E ele disse: não, eu tenho um só Deus. Então é pela raiz que nós estamos. Qual é o Deus que nós temos deixado? Deixa eu te falar uma coisa. Você falou aí sobre os 12 espias e 2 nomes apenas são lembrados: Sim. Josué e Caleb. Aí me veio à mente um assunto que eu também estou escrevendo nesse meu livro, que é o Poder Profético dos Nomes. Olha só que texto tremendo. Provérbios, capítulo 10, versículo 7. A memória do justo será lembrada, mas o nome dos perversos apodrecerá. Ou será esquecido, segundo a outra linguagem. Cairá em podridão, apodrecerá, são as mais usadas, né? O nome do perverso apodrecerá. Nome apodrece. Quer ver? Jesus pergunta o nome do cara assim: qual é teu nome? Legião. Não tem nome. Legião significa muitos. Ou seja, eu sou de tudo um pouco, mas eu não sou nada. Sou de tudo um pouco, não sou. Quando Jesus liberta o legionário lá, Jesus fala para ele assim: volte para a sua família. Para a sua família. Né? Os demônios não têm nome. Nenhum deles sabe qual é o nome deles, qual era o nome deles angelical. Nem o próprio Satanás. Né? O pessoal diz que é Lúcifer na ignorância. Lúcifer não é nome. Satanás não tem ideia de qual é o nome dele. Os demônios não têm ideia de qual é o nome deles. Por quê? Porque eles são perversos. O nome do perverso apodrecerá. Já a Bíblia vai dizer assim: mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Por quê? Porque quando você tem um nome trabalhado, alinhado, cuidado, zelado, nós temos que aprender a fazer a purificação de nome. Tirar apelido, limpar o nome na praça, né? O nome purificado. Por quê? Porque um bom nome vale mais do que muita riqueza. Eu prospero quando tem bom nome. Não é verdade? Meu amigo, considerações finais estão contigo. Deixa eu só fazer um anúncio antes aqui, né? Alguns. Tem muita gente aparecendo aí. Quem puder me seguir, gratidão imensa. Todo dia nós temos live aqui. Quem puder seguir o profeta Christopher, gratidão imensa. Ele faz um trabalho extraordinário aí. Um homem de sabedoria, de caráter, um grande amigo meu. Siga aí, siga os dois. Segundo lugar, se você tem condição de vir no Rio de Janeiro, dia 26 agora, daqui a uma semana e pouquinho, vamos ter um grande evento profético aqui em Cabo Frio. Se quiser participar, é só me chamar no link da bio, que eu te digo como é que faz. Tem no WhatsApp aqui, eu te digo como é que faz. Ah, mas Rio de Janeiro é longe para mim. Nós temos uma opção em Vitória, aliás, em Vila Velha, Espírito Santo,
dia 2 de dezembro. Vai ser o Prophetic Day de Vila Velha. E vai se preparando, porque ano que vem eu tenho dito e vou continuar dizendo, teremos o Prophetic Day Israel, teremos o Prophetic Day Boston, teremos o Prophetic Day Portugal, em Cascais, teremos em Brasília, teremos em São Paulo, tem algum outro que eu deixei de falar. Eu estou combinando com o pastor Aguinaldo de fazer um lá na igreja dele também. Então, vamos trabalhar bastante. O profeta Cristo vai dar comigo pelo menos uns 2 ou 3 desses. Hein? Te prepara. Cinge os lombos. Eu só não te trouxe nesse aqui. Aprendendo, meu filho. Eu só não te trouxe nesse aqui porque, como eu convidei o pastor Aguinaldo, o cronograma encheu e eu não quero trazer aqui só para assistir. Eu quero que você pregue. Então, eu vou ter que fazer um exclusivo para te chamar. Glória a Deus. Tá bom? Fica à vontade. Bem, queridos, acho que foi bem explicado. Acho que essa questão da identidade é a mais importante. E para encerrar, eu quero deixar uma coisa bem clara. Todos nós temos uma digital. Todo ser humano tem uma digital. E essa digital é diferente de um do outro. Então, assim, a minha identidade, ela é minha. E a sua é sua. Ande pela sua identidade. Não ande pela identidade que a religião quer te entregar. O Egito entregou uma identidade do Egito para José. Babilônia também fazia isso, né? Também fazia isso, né? Com Daniel, né? Tira o nome de Daniel, né? Então, coloca o nome de Beltesazar, né? Onde Baal é Senhor, né? Então, a gente precisa entender isso. O mundo vai tentar tirar a tua identidade, a religião vai tentar tirar a tua identidade, mas a tua identidade está no Senhor. Quando Jeremias é chamado, ele está com a identidade corrompida. Por isso que o pessoal assim, desde o ventre da tua mãe, te chamei de profeta. Ou seja, desde a concepção, eu já te tenho por profeta e eu já concebi por profeta. Então, nós precisamos entrar nessa identidade de Deus para que a gente possa cumprir o chamado. Se você ficar na identidade da religião, se você ficar na identidade do mundo, você não vai cumprir teu chamado. O chamado está nele. Então, quanto mais no Senhor você estiver, mais a identidade do Senhor você vai ter, e quanto mais a identidade do Senhor você vai ter, mais você vai cumprir o teu chamado. Amém? Amém. Obrigado, meu amigo, por ter entrado. A porta está sempre aberta para você, viu? Eu vou ter que ter um compromisso para ir agora, tá bom? Não, estou finalizando junto contigo aqui. Então tá bom. Estou finalizando junto. Um abraço para os amigos todos que estão aí, tá? Para os apóstolos, o apóstolo Marco aí, queridão. Marco. E amanhã, 9 horas da manhã, eu estarei aqui fazendo interpretação de nome de alguém que eu vou escolher da live. De um de vocês eu faço a interpretação de nome. Amanhã, 9 horas da manhã. E 18h30 voltamos aqui para fazer o estudo de algum personagem bíblico. Shalom, shalom. Tchau, tchau. Perfeito.